Fala galera, do mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje galera, estamos aqui simplesmente para estar gravando mais um vídeo aqui, né? E como prometido pra vocês, rapaziada, que eu falei no meu shorts que acho que muita pessoa não viu, rapaziada, que eu lancei muita noite. Tem algumas outras pessoas que não entram aqui no meu canal pra não tá assistindo nossos vídeos, só curtindo pra tudo mais. Tá me entendendo? Então, pra quem não viu meus shorts, eu prometi que, né, se não tivesse como fazer os esconde-esconde que eu mandei num grupo da família lá que eu tenho no WhatsApp, né, eu ia fazer um vídeo de esconde-esconde com o Nicolas e com o Ju. Só que como choveu hoje, o quintal tá molhado, tá muito frio, não dá pra gravar. E ontem tava muito, sei lá, nada, eu fiquei doente, mas eu melhorei hoje. E eu falei ontem que se não desse pra fazer esconde-esconde, eu ia fazer o vídeo reagindo às creepypastas agora aqui, rapaziada, de jogos. Então, mas antes disso, que você vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra assistir todos os novos, rapaziada. Pra gente bater logo 100 inscritos aqui, cara. Porque se eu bater 100 inscritos vai ser muito da hora, cara. Acho que eu tenho confiança, cara. Mas vamos lá. É isso aí, rapaziada. Acho que vamos estar agora indo reagir esse vídeo aqui que eu achei. O iceberg de lendas urbanas de jogos. Desvendando as lendas, tipo. Lendas urbanas são, né, como... Tipo assim, rapaziada. É meio que as creepypastas de jogos, entendeu? Vai acontecer alguma coisa de errado, não sei se vai aparecer de Super Mario 64, que é o jogo que eu tenho lá no Nintendo 64. Que da onde tirou essa ideia da gente reagir? Foi lá do meu Nintendo 64 no vídeo passado, que foi do vlog às 3 da manhã, né, rapaziada? Além disso, foi muito engraçado. E, mano, veio de lá essa ideia de eu fazer um vídeo reagindo às creepypastas. Então, bora lá, rapaziada. Vamos reagir a esse videozinho aqui. E vamos ver, né, o que vai ter aqui, né, mano. Bora que bora, galera. Mas antes disso, só não esquece de se inscrever no canal do Nicolas X3 e também no Jones X3, que o Ju vai estar criando um novo canal dele aí e tudo mais. Beleza, rapaziada? Bora que bora. Acho que tá tudo pronto aqui, rapaziada. E, né, sem mais, vamos começar. Só silêncio, né? Pra gente tá dando uma escutada aqui melhor, rapaziada. Vou até aumentar o som aqui, ó. O som aqui tá bom. Bora que bora, rapaziada. Desde que o primeiro console foi lançado, inúmeros jogos deram as caras para acompanhar a evolução do mercado digital. Hoje em dia, muitos jogos, mesmo sendo antigos, seus nomes são extremamente fortes na comunidade, e grande parte desses jogos famosos são explorados de todas as formas. Mas o problema surge quando as pessoas começam a encontrar coisas bizarras, ou até mesmo relatam histórias que aconteceram com elas durante suas gameplays, surgindo assim lendas e mitos sobre jogos. Então é justamente sobre isso que vamos comentar nesse iceberg. Lendas urbanas encontradas em jogos. Então, bora lá. Herobrine é um clássico personagem do jogo Minecraft. Sua origem se dá por conta de um jogador estar jogando Minecraft, quando vê um outro personagem com aparência semelhante ao do Steve, mas com olhos brancos. E o olho branco surgiu pelo ato de ser um fantasma. Talvez a história mais famosa seja a qual um jogador estava a criar um servidor de Minecraft e estava jogando na dificuldade difícil. Mesmo passava horas no Minecraft quando viu uma skin semelhante ao Steve, mas com olhos brancos. E sem nome em cima. Algo estranho, porque quando se joga multiplayer, aparece o nome do jogador. Então depois desse avistamento ele foi correndo colocar isso em um fórum do Minecraft. E a sua mensagem foi apagada em pouco tempo. Depois tentou novamente postar esse comentário, quando recebeu uma mensagem do moderador do fórum dizendo uma única palavra: pare. A mensagem havia sido enviada por um moderador chamado Herobrine. Aí surgiu seu nome. Existem muitas histórias sobre o Herobrine. A maioria diz que ele é o irmão do Notch, que morreu e agora assombra o jogo. Mas essas histórias sempre foram creepypastas. Mas, pelo visto, né, o Notch deve ter gostado da ideia, pois em várias atualizações antigas era possível ver na lista algo bem curioso: Herobrine removido. Isso aconteceu durante inúmeras atualizações. Uma outra história é que o Herobrine é o irmão do Steve, que foram fazer uma viagem, na qual durante a viagem aconteceu algumas coisas no meio do mar que o barco se perdeu e saiu fora da rota. No caminho, Steve se desentende com seu irmão. Steve chega em uma ilha estranha, no qual há vários adversários, entre eles um que quer se vingar dele, o Herobrine. Enfim, né? Um personagem clássico e impossível não estar nesse iceberg. A lenda do Super Mario 3 consistia no... Aliás, eu só vou dar umas opiniões do que eu acho, né? Eu acho que essa história de irmão do Notch, que é o cara que criou, né? Criador do Minecraft e tudo mais. Eu acho que essa história deve ser um pouquinho real. Eu acho que o Notch pode ter botado ele no jogo pra, sei lá, dar uma lembrada do irmão, esses bagulho e tudo mais. E tipo assim,
Acho que ele tinha botado pra ele não esquecer, né? E como o jogo ficou mundialmente famoso, né? Por todos os países e tudo mais, pelo mundo. Então, acho que ele botou pra não esquecer do irmão e tudo mais. Mas como o pessoal ficou reclamando, né? Quando jogar mais difícil e tudo mais, ele acabou removendo como apareceu ali, né? Acabou removendo o Herobrine. Acho que foi meio isso, cara. Na minha teoria, deve ser isso. Mas pelo visto é só uma lenda, né, rapaziada? Então não sabe se é real ou não. Mas vamos continuar aqui. Super Mario 3. Não sabia que existia, então vamos ver agora. Super Mario 3 eu joguei muito, cara. Nossa, joguei demais isso aqui. Bora. Seguinte, tudo não se passava de uma peça de teatro, com tudo o que é mostrado durante o jogo sendo uma pura encenação e com o público sendo justamente nós, os jogadores. A ideia nasceu depois que alguém percebeu que a cortina que aparece na tela de abertura e alguns detalhes no cenário, como por exemplo o fato das plataformas estarem presas no teto, a sombra de alguns objetos ou o fim das fases parecerem a parte de trás de um palco. Depois de tantos anos de dúvidas sobre esse mito, Shigeru Miyamoto até mesmo resolveu confirmar, onde em uma de suas entrevistas para lançar o jogo do Super Mario Maker fizeram a famosa pergunta: se o jogo se passava em uma peça de teatro. O mesmo confirmou balançando a cabeça, desmistificando a lenda que ficou na cabeça de muitas pessoas por um bom tempo. GTA San Andreas é um dos jogos que... Caraca, cara, tudo era um teatro. Mano, eu não entendi. Fala a verdade, não entendi essa parte, né? Esse bagulho tudo mais de Super Mario 3, mas tipo assim, teatro, eu nunca pensei que ia ser o teatro, cara. Falar a verdade, não entendi muito dessa resposta agora, então não vou opinar. Mas eu não entendi porque esse bagulho de teatro. Agora GTA San Andreas, também não sabia que existia, então GTA San Andreas Corpus. Não tão pesado assim, mas né, se dependendo da creepypasta, vamos ver se é pesado, né? Então bora lá. Deram milhares de lendas urbanas acima dele. Mas um que ficou bem intrigante por um bom tempo é que perto do aeroporto abandonado do deserto há um buraco com sacos pretos, que ao que tudo indica contém corpos. Para aumentar ainda mais o suspense, há uma caminhonete Bobcat perto do buraco, provavelmente utilizada para despejar os corpos nele. Mas depois de algum tempo descobriram que realmente eram corpos, basicamente sendo uma referência à máfia de Las Vegas, que enterravam os corpos de suas vítimas em um buraco no deserto. Como Las Venturas é uma paródia, acho que faz muito sentido. Além de que no vídeo do GTA San Andreas Stories, conta alguns ocorridos antes da morte do CJ, e conseguimos visualizar os corpos sendo despejados no buraco, desvendando assim outra lenda urbana. Caraca, nossa, mano, nem imagino. Não, eu imaginei que teria algo a ver com o corpo, óbvio, né, por causa que tá no título. Mas não sabia que, tipo, seria esse bagulho realzão assim mesmo, tá ligado? Tacar corpo, bagulho de máfia. Nossa, cara. Mas tá, né? Então não vou opinar, não. Mas bora. Conquer Bad Fur Day é repleto de bizarrices, mas talvez nenhuma seja tão misteriosa quanto a do esquilo que se joga em um buraco durante uma das missões do protagonista. Basicamente, após Conquer derrotar Conde Bátula, um dos esquilos aldeões sobrevive ao ataque do vilão, mas logo depois ocorre um ataque zumbi na área, e a reação de Conquer é, claro, meter bala em todo mundo, né? Mas a do aldeão é simplesmente esquisita, não há absolutamente nenhuma explicação. No momento, ele aparece perfeitamente bem. No próximo, ele foge e se joga pra morte, como se a situação atual dele fosse horrível demais pra suportar e a única saída que ele possa ver é acabar com sua existência. Quando o Pokémon... Que? Mano, eu não entendi nada. Eu nunca joguei esse jogo, não sei que jogo é esse, mas tipo... Mas agora, do nada, o cara vai lá e se joga e se mata, sem nada do jogo falar sobre... Mano, esse cara que criou o vídeo aqui, não vou opinar nem nada, mas tipo assim, será que ele escutou alguma coisa de falar se o jogo falou alguma coisa sobre isso, cara? O cara não explicou, mas tá bom. Pokémon. Red Blue foi lançado em 1996, um rumor circulou entre os jogadores sobre um Pokémon lendário chamado Mew, e a história contada sobre ele é que você poderia encontrar o Mew embaixo de um caminhão estacionado perto do navio SSN, mas a verdade é que era impossível encontrar Mew solto em Pokémon Red Blue. Tudo isso acontecia por conta de uma falha ocasional, porque era para ser adicionado esse Pokémon, porém na sua versão final foi retirado. Então por conta de algum bug e por ele estar nos dados do jogo, fazia com que alguns jogadores encontrassem Mew, o que parece ter dado origem ao rumor, né? Que ele se encontrava especificamente embaixo do caminhão. Camada 2. Ah, entendi. O G-Man
é um personagem misterioso e enigmático encontrado várias vezes na série do Acho que eu já ouvi Half-Life, falar, referido rapaziada. como um burocrata interdimensional sinistro. Ele é conhecido por mostrar um comportamento peculiar e exercer poderes muito além dos seres humanos. Sua identidade e motivos dos seus comportamentos permanecem completamente inexplicáveis. No jogo ele desempenha o papel de supervisor, cuidando de Gordon Freeman e outros personagens. E à medida que a série progride, em alguns casos, na verdade, ele até ajuda ou dificulta sua gameplay. Em uns vídeos feitos pelos usuários do jogo, o G-Man é retratado como um tipo de pessoa enigmática e profundamente estranha, com um olhar frio realmente para ser estranho, e gera até mesmo um certo desconforto se você ficar encarando ele por muito tempo. Talvez nem todos os jogadores se lembram disso. Calma aí, antes de ir pra Street Force de Ocarina of Time, rapaziada, esse G-Man foi meio estranho. Não vou opinar também porque eu não conheço. Eu pensei que eu tinha ouvido falar, porque eu acho que sei lá, mano, eu lembrei de algum personagem, que eu também não lembro o nome, mas tinha cara igual esse tal de G-Man aí, rapaziada. Ele é bem estranho, tá falando. Mas agora, cara, Ocarina of Time, eu sei um pouquinho sobre o jogo, eu não joguei. Vou jogar porque, né, por causa do meu novo 3DS, né, como eu mostrei no vídeo lá, passado pra vocês, né, nosso unboxing e tudo mais falando sobre ele. Quando eu desbloquear, vou estar trazendo aqui com vocês de novo. E aí eu vou falar, eu desbloqueei meu 3DS e eu vou mostrar os melhores jogos, na minha opinião, que até agora eu joguei. Provável que isso aqui entre, mano, porque eu quero muito estar testando o Ocarina of Time, né, e jogando com vocês também vai ser muito da hora. Mas, né, eu sei um pouquinho de Ocarina, então vamos ver se eu vou saber dessa creepypasta aqui. E além disso, ela foi lançada pra Nintendo 64, onde o Super Mario 64, que tem um monte de creepypasta também, foi lançado. Então vamos ver aqui, né, rapaziada. Vamos ver o que é. E até agora não deu nada de medo, assim, porque eu não tenho medo de acontecer comigo. Pelo menos, né? Eu acho, espero. Bora. Acima de um mistério específico que durou anos. Tudo começou na Space World em 1996, quando a Nintendo revelou um dos primeiros trailers da gameplay de Ocarina of Time. No vídeo, o Link abre um baú em uma sala repleta de ladrilhos azuis. E dentro dele, sai a Triforce iluminada por uma luz amarela ofuscante. Em Zelda, a Triforce é o poder supremo, deixado para trás pelas deusas após terminarem a criação do mundo. Ao mesmo tempo, ela é um tesouro proibido protegido pela família real, que deve ser mantido longe de mãos maliciosas, visto que, com um único toque, aqueles de mau coração podem até desejar o fim do mundo. A poderosa relíquia sempre esteve presente de uma forma ou outra nos jogos da franquia. Nos primeiros jogos, em especial, a Triforce era um objeto usado por Link para deter Ganon. Ainda mais depois das imagens mostradas pela Nintendo, os fãs aguardavam ansiosos pela chegada da transição da franquia para o 3D, de forma a confirmar se Link teria contato com a Triforce no jogo. Foi então que uma jogadora chamada Hyrule criou um rumor em um fórum, principalmente para debater as formas de conseguir fazer isso. Inicialmente, apenas uma jogadora disse ter encontrado a Triforce. Seu nome era Ariana Almondoz, mas só conseguiu comprovar isso um mês depois, quando publicou uma imagem do Link parado na frente do objeto. Ao fundo, é possível ver Auro, o sábio da luz. Já em outras imagens, a jogadora ilustrou o suposto passo a passo para chegar ao artefato. Um Link tocando uma nova música chamada Overture of Sages, e chegando ao misterioso Temple of Light. Passado certo tempo, a jogadora admitiu que as imagens eram falsas, mas isso não impediu o completo estado de histeria da comunidade diante das possibilidades. Os rumores começaram a surgir. Alguns diziam que era preciso zerar o jogo sem morrer para consegui-la. Outros que era preciso chegar a uma dungeon ultra secreta localizada no céu. Mas obviamente todas essas questões eram falsas e ninguém conseguiu a Triforce até hoje. Diferente de muitos personagens da franquia do Eu acho que eu entendi essa parte da Triforce, porque não sabe, é um negócio que é protegido pelo familiar para tudo mais. Não acho que todo mundo vai saber, né, sobre Triforce do bagulho da Ocarina of Time. Mas rapaziada, tipo assim, como que ele falou ali, né? A menina criou um fórum pra ir falando assuntos sobre tentar pegar a Triforce no jogo novo, né, que iam estar lançando. Que é, provavelmente no Nintendo 64, porque ele tava, né, foto de Ocarina. E também tava no título, né, então... Não sou idiota, né? Bora continuar. E ela começou a fazer fatos, né? Teorias de como fosse. Ela depois ela acabou anunciando que era mentira e tudo mais, né? Pelo jeito. E acabou aparecendo outras pessoas que também falaram, né? Sobre como chegar lá, mas o resto era tudo mentira mesmo, né? Ela acabou falando que era mentira, tudo mais.
E até hoje ninguém pegou, como vocês ouviram, né? E agora vamos ver Ermac em Mortal Kombat. Caraca, Mortal Kombat é... vamos ver. Mortal Kombat, talvez você já ouviu falar do Ermac, um personagem idêntico ao Scorpion, só que vermelho. Mas o personagem surgiu através de um erro, ainda mais nas primeiras versões de arcade do Mortal Kombat. Porque em alguns momentos o Scorpion acabava aparecendo com um uniforme vermelho, com o termo Ermac aparecendo nos menus. Muita gente acreditou que se tratava de um personagem secreto, mas na verdade era apenas um erro na cor do personagem. Ermac, segundo o próprio Ed Boon, o criador do jogo, significa literalmente erro de macro. Mas, com toda a euforia dos fãs, Ed Boon fez com que o personagem acabasse sendo introduzido na franquia nos próximos games de forma oficial. Blackbird. Então, um bug que acabou acontecendo com Mortal Kombat, né? Com o Scorpion, que pra mim é um personagem favorito. Sim, normalmente todo mundo vai escolher Sub-Zero e tudo mais. Muito, também um dos meus favoritos. Mas pra mim eu costumo de Scorpion, tá, rapaziada? Foi mal, tá? Eu sei que é. Vocês acham que Sub-Zero é bem melhor? Talvez. Tá bom. Mas pra mim, Scorpion. E esse negócio de Mac eu não sabia. Mas pelo que eu vi, foi só um erro mesmo. Então, mano, pra mim não é creepypasta. E nem lenda assim. Mas é só um erro mesmo que pode acabar acontecendo. Pra mim é normal isso aí, que não tem nada a ver de terror, tudo mais, de boa. Se der tempo, eu posto um vidinho aqui explicando mais. Tipo, algum vídeo bem curtinho assim. Que dá pra gente ver ainda também falando sobre outras creepypasta, beleza? É um dos muitos colossos que foram removidos do jogo final. A batalha contra Blackbird iria acontecer em uma paisagem desértica, em vez de ser um lago, ou algo assim como o Avion. E de acordo com o artbook do próprio jogo, Blackbird seria derrubado com um arco, significando que o arco e a flecha eram vitais para derrotar o colosso, parecido com outros tipos de colossos que já temos no jogo. E como o cavalo agro pode ser visto em várias screenshots, é provável que fosse necessário usar o cavalo para derrotar o colosso. Mas a lenda não está em ser removido o personagem, mas sim por conta de que alguns jogadores encontraram o Blackbird no mapa, como se estivesse no jogo. Então surgiram vários rumores de que era possível encontrar ele de alguma forma, mas não se passava de um bug. Apesar de vários colossos terem sido removidos, esse foi o único que deu as caras. Mas enfim, é apenas um bug e Blackbird nunca apareceu de fato, e nem sequer é possível batalhar com ele. No GTA Vice City também conseguimos encontrar lendas urbanas, especificamente em um quarto de um hotel. Não conseguimos achar ele de forma convencional ou por missões, é meio que um quarto secreto, mas não é um quarto amaldiçoado ou nada parecido. Na verdade é um quarto normal, mas nele houve um assassinato, e é basicamente isso. Tudo que se sabe sobre esse quarto é que nele houve um assassinato. Mas uma das curiosidades é que no mesmo local onde ocorreu o crime, encontramos uma motosserra. Depois de muitos questionamentos, alguns começaram a teorizar que havia um Leatherface dentro do jogo. Porém, como o Vice City é baseado em Scarface, descobriram que na verdade é um easter egg do próprio filme, onde há uma cena em que presenciamos um assassinato no banheiro com uma serra elétrica, praticamente igual à cena que vemos no jogo. Se você já jogou Pokémon Red e Blue, em algum momento deve ter se encontrado com um Missigno, um glitch, existente dentro do jogo que se tornou muito... Só lembrando, rapaziada, esse é um dos primeiros Pokémon já lançados, né? Todo mundo sabe. E nunca joguei ele, óbvio, porque eu nunca extraí emulador de Game Boy pra jogar esses jogos, entendeu? Não vou acabar não tentando, tipo, não responder as duas últimas. Porque, mano, não, eu até iria responder o de GTA, mas acabei ficando, sabe, passou mesmo. E a do Shadow of the Colossus eu já tinha ouvido falar. E pelo que vocês viram lá, simplesmente aparecia ele, né, o Colosso lá. Mas acaba que a gente não podia nem batalhar. E na verdade era só ele não era real, é simplesmente isso. Mas não sei também porque acabou ocorrendo esse erro que ficava aparecendo sombra dele, tá ligado? Acho que era meio isso, entendeu? Que aparecia, tá ligado? E esse do GTA não é tão estranho assim, né? Como ele falou, foi um assassinato. E ocorreu até em um filme lá, que eu não faço a mínima ideia de qual que é. E é isso, e agora vamos nesse aqui de Pokémon, né, rapaziada? Famoso entre os jogadores. O glitch do Missigno ganhou uma fama após ser divulgado pela revista Nintendo Power em maio de 1999. A própria publicação alertou os jogadores que se fizessem isso, poderiam perder os dados salvos no game e causar problemas em seus gráficos. Mas para encontrar ele, era preciso seguir 3 passos. O primeiro era assistir ao tutorial de captura do Pokémon com o velhinho em Viridian. Voar para a ilha Cinnabar com uma criatura que possa usar Fly, e usar Surf na divisa entre o mar e o continente. Feito isso, você conseguia encontrar o Missigno.
Só que esse nome é uma abreviação de Missing Number. Por conta disso, muitos jogadores imaginaram se tratar de um Pokémon a mais que ficou fora do game, mas a própria Nintendo já confirmou que se trata apenas de um glitch. Segundo o livro digital do Resident Evil 4, o Mercante é descrito como um mascate vendedor de armas vestindo um sobretudo preto. Chamas azuis indicam as localizações de suas lojas, e aparentemente ele é capaz de viajar por grandes distâncias num piscar de olhos. Ele carrega um grande número de armas selecionadas dentro de sua bolsa, e sobretudo, é óbvio pela sua aparência que ele é um ganado, mas não aparenta tratar forasteiros como uma ameaça, e irá negociar com qualquer um desde que pelo preço certo. Então há inúmeras teorias e questionamentos referentes a esse personagem, e uma delas é que os olhos do misterioso mascate ficarem avermelhados prova o fato dele ser um ganado. Mas, que tipo de ganado é esse? Porque diferente de outros infectados, ele não atende ao chamado de Saddler, e muito menos ataca pessoas. Além disso, o mercador é imune à plaga Removal Laser 412, ou simplesmente PRL 412, que é uma arma adquirida no modo de jogo depois que você zera. E essa arma é conhecida por ter o poder de eliminar todos os infectados pela plaga. Mas o único que não pode ser morto por ela é justamente o mercador, e vale lembrar que ele pode ser eliminado por outras armas do jogo, mas volta a aparecer futuramente. Será que ele realmente é um ganado? Ou seu vírus teria evoluído ao ponto de dar controle total de suas ações e por ser diferente a arma letal não pode atacá-lo? Outro fato curioso é que durante o game é revelado no documento Sera e a Terceira Festa que o avô de Luiz, Sera, é um dos personagens que conhecemos durante o jogo, conhecia vários atalhos e passagens secretas na região em que passa o game. Esses caminhos secretos nunca foram revelados e muito menos se sabe se o avô de Luiz morreu ou não. Ligando esses pontos, muitos acreditam que o mercador seria o avô de Luiz. E o fato de eles não se encontrarem no game dá uma certa força a essa teoria, O mascate então de preto, assim como o Luiz Sera, conhece essas passagens e pode se mover rapidamente pela região. Isso justificaria como o mercador sempre está à frente. E uma última teoria é a possibilidade de existir vários mercadores. Isso justificaria o porquê dele poder ser morto e reaparecer posteriormente na próxima tenda. Mas mesmo assim, é um grande mistério esse personagem. No jogo do Bully há uma igreja, e depois da meia-noite, se você for nesse local, você vai ouvir a voz de um homem. E muitas pessoas acreditam que seja algum espírito ou até mesmo um ritual ocorrendo no local. Mas vamos para os boatos, Porque segundo as lendas, meia-noite eles apenas estão iniciando o processo para o ritual. As coisas realmente ficaram mais esquisitas de madrugada, porque são praticados os atos, pelos adultos no jogo às 3 da manhã. E supostamente esse ritual envolve sacrifícios de crianças. Porém existe um detalhe, O Jimmy não consegue ficar acordado até as 3 da manhã. Quando chega às 2 ele desmaia de sono. Então por que será que o jogo te obriga a dormir às 2 horas? Será que realmente ele está escondendo algo relacionado ao sacrifício? E eu creio que é apenas uma igreja mesmo e um padre realizando a missa. Mas como as pessoas gostam de criar coisas obscuras, acaba tomando essa proporção de algo que basicamente é bem simples. Certamente... Cara, muito estranho. Não, esse foi, acho que esse foi um dos mais estranhos, ou o mais estranho que apareceu até agora. Que você vai lá no jogo e, mano, do nada você vai na igreja de madrugada e acontece isso e os caras criam esses boatos, sabe? Muito estranho. Cara, o que é isso, velho? O que é isso? E bem, como eu vinha falando, vai aparecer um de Mario 64. Então vamos ver aqui, rapaziada. E para que bora, Você deve saber que em Super Mario 64 era possível obter uma estrela em cada fase ao coletar 100 moedas. Entretanto, havia jogadores mais frenéticos ou hardcores que queriam coletar todas as moedas dos estágios do jogo. Porém, foi descoberto que na fase Tiny Hug Island havia uma moeda entre as 191 existentes que era impossível de ser coletada. A moeda estava localizada debaixo da terra, provavelmente uma moeda esquecida pelos desenvolvedores, próximo ao grande bloco da onde saem as bolas pretas metálicas no alto da ilha. Como até então era impossível pegá-la, foi apelidada pelos jogadores de moeda impossível. Entretanto, um jogador conhecido como Panenkouk 2012 descobriu uma forma de coletar a moeda impossível. Após subir no topo da ilha e dar uma bundada no centro para esvaziar a água, ele saltou dentro da montanha. E com um salto e um chute no ar, ele conseguiu coletar a moeda impossível, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Esse é um mistério muito intrigante, e é bem notável, pois são 3 covas bem visíveis no jardim de Catalina, ao lado de sua casa. O mais interessante é que em cima das covas há uma pá, porém creio eu que provavelmente por conta do seu temperamento, quem já jogou sabe muito bem que ela é bem maluca e psicopata com CJ, provavelmente deve ter sido alguns dos seus namorados que por algum motivo irritaram ela. E, o fim deles foi esse aí que vocês estão vendo. Provavelmente uma brincadeira do pessoal lá da Rockstar para colocar medo no CJ, já que constantemente durante o jogo, Catalina diz que matou vários
vários homens e que se o CJ vacilar, ela mata ele também. Caraca. Uma imagem bem famosa entre aqueles que jogaram a mansão de Luigi é uma imagem da sombra do Luigi, aparentemente enforcado em uma corda. Tudo isso acontece quando o Luigi atende um telefone localizado em uma sala. No exato momento, ele não pode usar a lâmpada. No instante, relâmpagos que fazem parte do jogo fazem a luz. Porém, a sombra de Luigi está levitada, e nessa sombra dizem que Luigi estaria se asfixiando com as mãos no pescoço. Primeiro que dá pra ver claramente as mãos dele ao lado do corpo, então ele apenas está de pé. Mas por que a sombra está fora do chão em uma posição diferente do Luigi, sendo que ele só está no telefone? Provavelmente a sombra está fora do chão porque antes de atender o telefone ele passa sobre uma viga de madeira no chão, que faz seu corpo dar uma subida. Então a sombra é daquele momento, basicamente. Mas não dá pra saber o motivo da sombra estar de uma maneira diferente. E é possível saber também que aquela não é a mão dele do lado do corpo na sombra, e sim aquele tubo que sai do aspirador nas costas dele. Mas ficou muito sugestivo realmente essa sombra. Então foi um simples erro do programador que colocou a sombra errada naquele momento que causou todo esse reboliço, né? O mistério de Ellie is Real 2401 afirma que Luigi seria um personagem jogável do Super Mario 64 e que seria possível desbloqueá-lo em algum momento do game. A teoria recebeu esse nome devido a uma suposta inscrição encontrada em uma estátua próxima à entrada de Big Boo's Haunch, que levou os jogadores a acreditarem que o L representaria nosso adorável enganador verde. Contudo, ninguém realmente conseguiu liberá-lo no título, e a hipótese não pode ser provada ou desmentida. Só que uma curiosidade é que após alguns vazamentos dos arquivos do jogo, inicialmente era para sim o Luigi estar no jogo, mas em sua versão final ele foi removido. Então sim, pode ser sim uma referência ao Luigi, mas não dá para confirmar também o que significa esse L encontrado perto da estátua. Rapaziada, eu já tinha ouvido sobre essa Ellie is Real. Então, eu já tinha ouvido, né, sobre essa lenda do Luigi ter... Era pra ele estar no Nintendo, né, no Nintendo não, né? No Mario 64, rapaziada. E sim, era pra ele estar mesmo, né? Acho que os desenvolvedores acabaram falando lá. Eu não lembro muito do outro vídeo que eu tinha assistido, mas apareceu, rapaziada, sim, que era pro Luigi estar. Então, eu não sei porquê, né? Mas acabaram criando alguns tipo de mod. Acho que outras pessoas pegaram que tem um mapa que dá pra entrar lá e você usa o Luigi, esses negócios, entendeu? Só que tipo, é com mod, então é em outro jogo de Super Mario 64, entendeu? Não é nem no, assim, é muito mod mesmo, tá ligado? E é meio que isso, rapaziada. A Gangue Laranja é uma gangue que aparece no GTA San Andreas e é o grupo principal do jogo, já que o principal protagonista do jogo é o CJ. Essa gangue esteve muito próxima de ser adicionada ao jogo final, tanto que o CJ, ao falar com alguns membros da gangue rival, ele cita o GF. Também existem artworks e pichações sobre essa gangue. As vestimentas padrão dessa gangue seriam preto, branco e laranja, como visto aí nessas imagens betas. Apesar de ser algo bem simples, eu acho bem interessante, já que na capa do próprio jogo conseguimos ver um personagem vestido laranja. E eu sempre me questionava que personagem era esse, já que em nenhum momento encontramos ninguém vestido laranja. Então o segredo tá aí. Petscope é uma série de vídeos de terror lançada no YouTube. Os vídeos seguem Paul, o protagonista, explorando e documentando um suposto jogo de PlayStation perdido, intitulado de Petscope. A série de 24 episódios foi de 12 de março de 2017 a 2 de setembro de 2019 e recebeu ampla cobertura por sua narrativa, autenticidade, surrealismo e a sua comunidade ativa de pessoas querendo entender o que se passava. Paul encontrou ou recebeu uma cópia do jogo. Petscope supostamente era desenvolvido pela empresa fictícia Garalina, carregando gravações de seus primeiros níveis. Inicialmente, o jogo parece um jogo padrão de quebra-cabeça do PlayStation, centrado em torno do personagem do jogador, chamado Guardian, capturando criaturas estranhas conhecidas como animais de estimação e resolvendo quebra-cabeças. Os 4 primeiros episódios são gravados por Paul para uma pessoa específica sem nome. Mais tarde, Paul reconhece que suas gravações encontraram uma audiência no YouTube, embora ele ainda narra diretamente para o personagem invisível. A caixa do jogo, no entanto, veio anexada com uma nota contendo um código e instruções. Seguindo esses, Paul é capaz de encontrar um lado obscuro e escondido do jogo. A nova área, conhecida como New Maker, é um campo cheio de grama e escuro. E a partir desse momento, o jogo leva o nosso protagonista a descobrir uma história do mundo real que traz várias complicações a si mesmo. É bem interessante essa história. Tem uma lore completa sobre ela. Eu tentei explicar de uma forma resumida, senão esse tópico ia render uns bons 15 minutos. Mas tem vários vídeos aqui no YouTube comentando sobre esse jogo.
Camada 5. Quantas camadas? Além de ser um ótimo jogo, Sonic CD guarda um segredo que até hoje aterroriza muita gente. No menu principal, ao pressionar baixo, 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 esquerda, direita, você será levado para uma tela escondida onde pode selecionar. A capa já era estranha. A capa já era estranha. Agora tem um negócio aqui. Mano, esquerda, direita. Vai pra uma... Mano, que é isso? Mano, vocês viram aquela tela? Cara, vocês viram aquela tela? Que negócio estranho, mano. Caraca. E ouvir sons do jogo. Então, se você selecionar a música correta para realizar o procedimento e pressionar Start, você é levado para uma tela super esquisita, além de uma música bem sinistra, que é, na verdade, a música do chefe da versão japonesa do jogo, e da imagem de fundo, um Sonic deformado com um estranho rosto humano. E como se não bastasse, também há uma mensagem em japonês que diz diversão infinita, Sega Enterprises, e a imagem de Majin. O que deixa a mensagem ainda mais desconfortável é que Majin, em uma tradução livre, pode significar demônio, ou qualquer criatura sobrenatural com poderes sobre-humanos. É uma palavra que não possui uma tradução específica para o inglês ou português, mas o fato dela poder significar demônio... Cara, meu Deus, não, essa foi a pior, na moral. Cara, essa foi a pior até agora. Que negócio tenebroso. Que é isso? Que é isso, cara? Não. Você é louco, agora o bagulho pegou pesado agora aqui, hein, mano. Não, cara, essa foi a mais pesada, na moral. Tenho nem dúvida de falar, mano, que tem um códigozinho pra você entrar nessa página. E aí quando chega tem aquela coisa macabra do Sonic lá atrás, que é essa frase, né? Que no final tem um negócio, né? Horrível. Então, meu Deus do céu. É o que deixou muita gente perturbada. Mas nessa situação pode ser outro motivo, já que Majin também é o apelido de Masato Nishimura, o designer de fase do Sonic CD, ou seja, aparentemente tudo não se passa de uma pegadinha feita pelo desenvolvedor. Catastrophe Crawl foi um jogo desenvolvido pela Opus Interactive, liderando por Manfred Lawrence, originalmente destinado a um lançamento em 1999 para o Nintendo 64, mas vários atrasos fizeram com que o jogo nunca lançasse ao público. Acredita-se que o corvo inicialmente jogável seja Thea, filha de Manfred, que visitou o local de trabalho do seu pai para tentar falar com ele. No entanto, em um ponto, ela tropeçou em algumas escadas e teve um acidente desagradável. E acredita-se que os espantalhos são Martha e Nils correndo em seu auxílio. Em alguns vídeos do jogo, Nils é visto como jogável, mais digno de ação do que sua irmã, capaz de voar por aí. Ele encontra o cartucho na tumba de sua irmã e depois uma chave no topo do local de trabalho. Acredita-se que o corvo mais velho finalmente seja o próprio Manfred, tendo experimentado a dor de perder sua filha. Resumidamente, o jogo se baseia em uma creepypasta bem clichê, daqueles em que o jogo é perdido e encontrado e nele se tem coisas bizarras. Mas os vídeos contando as teorias acima desse jogo é bem interessante. Pra quem ficou curioso sobre esse jogo, eu recomendo você dar uma olhada no canal do Goulart, onde ele fez um vídeo de 1 hora explicando as teorias acima desse jogo. Candrome é um jogo de realidade alternativa, que começou durante 2000... Eu não tô falando, rapaziada, um desses aqui, porque eu não tô conhecendo mesmo, tá, rapaziada? Então eu não vou opinar muito aqui, ok? 2013, quando o computador misterioso e sangrento aparecia em uma cabine na PAX Prime de 2013. O computador era o próprio Camdrome, que apresentava um vídeo do que supostamente era uma transmissão ao vivo com pessoas sendo assassinadas por um homem com uma máscara de boneca. Como nesse evento é dividido em stands, ninguém sabia dizer do que se tratava aquele stand em específico que estava com essa tela toda ensanguentada passando esses vídeos. O mais estranho é que quando acabou o evento, ninguém foi buscar o computador, ele simplesmente ficou lá. Depois disso, por meio dos vídeos gravados desse computador, conseguiram descobrir um link que redirecionava ao próprio Twitter da conta do Camdrome. Lá ele começou a postar várias pistas sobre alguns assassinatos, além de que depois de um tempo sua conta mudou de nome para Ben Richards, sendo uma das suas vítimas que conseguiu sobreviver e ainda por cima invadir sua conta. O mesmo por meio de enigmas começou a se comunicar com o público que seguia o Twitter de Camdrome, mas depois de um tempo desapareceu. Só que por ser um RG, eu confesso que foi bem criativo, principalmente em 2013, que essa ideia de RG não era tão popular quanto os dias de hoje. Polyluna se baseava em um jogo de computador estilo bem simples, como um RPG/aventura, no qual o computador dá uma determinada situação em forma de texto, oferecendo algumas opções ao jogador sobre quais ações tomar diante do que lhe é apresentado. Na primeira tela do game, o seguinte texto é apresentado: você está numa sala escura, uma luz do luar brilha pela janela, há ouro no canto da sala, junto a uma pá e uma corda.
Muitos dizem que o jogo era muito mal programado, uma vez que a maior parte dos comandos aplicados travavam o game, fazendo com que as pessoas tivessem que abrir de novo. Conforme o jogador conseguia recolher os itens na sala, outra mensagem o desafiava. Somente a opção norte podia ser escolhida pelo jogador, qualquer outra opção travava o jogo na hora. O bug fez o jogo perder muitos admiradores, pois acabavam abandonando ele, por conta disso. Então um jogador chamado Michael Nevins, muito insistente, resistiu pacientemente às 33 fases na jogatina, mesmo tendo que reiniciar o jogo várias vezes após seus bugs. Então, após resolver todos os enigmas, uma mensagem intrigante surge na tela. Ao executar respectivamente as ações de cavar buraco, em seguida descartar ouro e após tampar buraco, a mensagem com números apareceu com os valores parabéns e algumas coordenadas. Isso deixou o Neves muito intrigado. O que poderia significar? Então, após pesquisar um pouco, ele descobriu que basicamente eram coordenadas, Então, ao se tratar de coordenadas, ele decidiu buscar o local, e o mesmo foi com uma corda e uma pá. Ao chegar no local indicado, ele se deparou com uma floresta, no ponto específico das coordenadas. Havia um local com bastante terra fresca. Animado, ele começou a cavar, até que ele encontrou algo que não esperava e o deixou extremamente apavorado, saindo correndo do local, uma cabeça de uma jovem loira, que já estava em estado de putrefação. Após isto, Neven chamou a polícia, que até hoje não encontrou sequer... Meu Deus, e tudo isso sai de um jogo, cara. Vocês podem ver que tem algumas lentes que são de boa, assim, normais. Eu tô trazendo esse vídeo aqui de creepypastas que são normais, porque se traz isso de terror, o negócio vai ficar louco. Porque muitas coisas de terror que acabam caindo pra parte da vida real. Isso aqui aconteceu de novo, cara. Uma cabeça de uma criança, cara. Eu não vou querer muito opinar sobre isso, mas, cara, é um dos mais tenebrosos também. Mas pra mim, eu continuo com os mais tenebroso, acho que o do Sonic, cara, aquela capa lá. É impossível, cara. Meu Deus. Mas essa aqui talvez pode ficar em primeiro também. Quando tiver finalizando esse vídeo aqui, falta 3 minutinhos. Aí eu vou falar pra vocês, ok, rapaziada? Mas tipo assim, mano, é impressionante o quanto que a parte de jogos de lendas muito pesados acabam vindo pra parte da vida real. E, mano, é muito ruim quando isso acontece. É muito ruim porque é muito tenebroso. Vida real, mas videogame é horrível, tá? Pra falar a verdade, é muito estranho. Bora continuar aqui, rapaziada. Resquício de algum corpo da vítima. E esse foi o tesouro de Pale Luna. Seu programador nunca foi revelado, mas é mais uma creepypasta. Só que muito boa, por sinal. Goulart também já falou sobre essa creepypasta. Caso vocês tenham vontade de conhecer mais a fundo essa história, eu recomendo bastante. Na Localiza Seminovos você tem atendimento de primeira, da compra ao pós-venda. Do nada um anúncio. Então, como eu vou fazer em outros canais também que fazem, já volto aqui com vocês quando a gente, passar aqui. Voltando, bora, camada 6. Seed Satan é um jogo em preto e branco que foi visto pela primeira vez no canal do youtuber Jamie Farrell. E ele afirma que o game foi enviado por um fã, originalmente postado na Deep Web. Jamie diz que rodou o antivírus no game antes e, com tudo aparentemente limpo, iniciou a gravação de vídeos para o canal. O jogo não é bem feito, mas esse não seria o propósito dele. Basicamente, você deve andar por corredores que parecem sem fim, sem saber exatamente o que fazer, quem você controla ou se há alguma história por trás. Não há inimigos, armas, itens, nada. Só a solidão. Porém, do nada, você consegue ouvir alguns sons perturbadores, bem possivelmente de trás para frente. Alguns momentos o jogo dá umas travadas. Em questão de frames, apareciam algumas cenas de assassinatos ou pessoas mortas. Então no Iceberg, por ser um jogo que supostamente veio da Deep Web, e essa era só a lenda por trás. Parei. Cara, no começo já tava... Mano, meu Deus, que jogo macabro. Que jogo macabro. Cara, um corredor preto e branco com vozes, cara, de... Sei lá, pode ter sido voz de pessoas se matando outro, tá ligado? Cara, meu Deus. Gosto de imaginar, cara. E se, tipo, é lenda. Eu sei que é lenda, talvez pode ser ter uma teoria, não aconteceu real. Mas, cara, e se isso aconteceu real, cara? Mano, o que a gente faz, cara? O que é isso, velho? Mano, é impressionante, cara. É impressionante. Que coisa, cara. Que coisa. Mano, que jogo é esse? Apareceu pessoa morta, cara, nessa parte quando o jogo trava. Não é possível isso. Não é possível isso. Cara, eu tô imaginando, cara, é muito estranho isso.
como tá dando um pouquinho mais de medo dos jogos de terror, e tá faltando 2 minutos, 1 minuto, porque já tá 55 ali. Então, rapaziada, quando terminar aqui essa parte da camada 6, eu queria falar com vocês, se vocês quiserem, rapaziada, eu vou trazer, né, a gente reagindo. Como eu tô sozinho hoje, né, pra não ficar tão terrorizante assim, eu vou reagir com o Nicolas e com o Ju, rapaziada. Talvez, tá bom? Nós mandamos um vídeo aí. Que tal se a gente reagir creepypastas, só que totalmente de terror com vocês? Vai ser da hora. Tire essa ideia aqui mesmo. Vai ser eu, o Nicolas e o Ju reagindo com vocês, beleza? Na nossa parte do estúdio ali embaixo, nós vai reagir com vocês. E vai ser só de terror, então vai ser mais tenebroso. Agora que vai estar com o Ju e o Nicolas, a gente vai ter mais, né, mais opiniões entre o Ju e o Nicolas, beleza, rapaziada? Então, bora continuar aqui nesse jogo aqui muito macabro, muito. Acho que esse aqui vai ficar em primeiro, não sei. Mas também não se passava de uma creepypasta para assustar as pessoas. O Game Boy Câmera é um acessório estranho que foi lançado para o Game Boy que permitia que você tirasse fotos pequenas e em baixíssima qualidade com o seu console, que poderia então ser impressa se você conectasse a outro acessório, o Game Boy Printer. Mas o que tornou esse acessório absolutamente bizarro foram as mensagens assustadoras escondidas através dele. O sistema veio carregado com vários minijogos e recursos de edição de imagem, entre os quais tinha uma opção chamada Run. Toda criança, que já possuiu um Game Boy Câmera provavelmente ia ficar aterrorizada por acidentalmente selecionar o botão Run no game, porque se o fizesse, o sistema iria congelar por um momento e mostrar um rosto aterrorizante acompanhado da frase "De quem você está correndo?" ou "Não seja tão bobo". E para traumatizar mais ainda as crianças, as imagens bizarras eram acompanhadas de um som tenebroso que tocava de fundo. Obviamente que surgiram lendas de que o produto era amaldiçoado e que aqueles seres eram criaturas satânicas. Meu Deus, eu já ouvi falar, pelo que eu acabei de me lembrar, que apareciam algumas fotos sim, num negócio de Game Boy Câmera, tinha ouvido falar uma vez. Cara, isso é muito tenebroso. Olha isso, olha essa foto. Olha essa foto, mano, meu Deus do céu. Muito estranho, meu Deus. Tô levantando, calma, tô na minha cama, tô nem no estúdio aqui gravando isso. Cara, meu Deus do céu. Como que os caras mandam uma capacidade de você tirar foto pra tudo mais suave e apertar um botão Run e aparece um negócio que parece um demônio? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Não tem como, não tem como te proteger, né, Game Boy? Você cria um negócio horrível que traumatizou as crianças. Ninguém nunca pode usar. Meu Deus do céu. Meu Deus, tem que ter muita capacidade de burrice, não. Sério. Quem que faz isso, velho? O vídeo tá ficando muito longo, rapaziada. Eu acho que eu vou terminando por aqui, né? 42 minutos. 42 minutos. Que foi isso, cara? Foi um vídeo. A cada vídeo tá sendo 1 hora. Que é isso, né, Arthur? É muita coisa pra você assistir. Vou estar diminuindo assim, relaxa. No próximo vídeo de Creepypasta eu vou pegar um vídeo bem mais coisado, que hoje eu tenho só um pouquinho de opinião, porque de terror não tem tanto assim. Vou pegar um vídeo de 16 minutos por aí. Vai dar uns 26 minutos, né? Que é o normal dos vídeos que a gente faz normalmente ali. Antes que a gente tinha parado do canal, que agora que nós tá voltando, né? Só tá tendo um vídeo de 1 hora. Por quê? Porque, rapaziada, como eu falei, né, pra vocês no vídeo lá, que a gente roletou em ter o negócio do 3DS e tudo mais. Então, antes do vídeo do 3DS, do unboxing e tudo mais, teve o vídeo explicando porque que a gente parou e tudo mais. E lá eu falei que não tava dando pra gravar mais jogos, então vamos estar gravando só vlog. Normalmente os vlogs que eu faço é sempre de 1 hora, então é por isso que tá tendo isso aqui. Mas esse vídeo não tá sendo um vlog, né, Arthur? Não, óbvio que não. Esse vídeo só saiu um pouquinho mais mesmo, porque eu fiquei parando, né, toda hora o vídeo, e acabou ficando muito longo. Normalmente, desculpas, né, de ficar tão longo assim. Eu prometo que quando a gente for reagir os de terror, totalmente de terror, eu, o Nicolas e o Ju, a gente vai estar fazendo um vídeo de 26 minutos, 27, por aí, no máximo 30, no máximo 40, é muito impressionante, né? Um vídeo de 44 minutos, no máximo 30, tá bom. No máximo 30, 35 é a média. Não, de um vídeo assim é a média. Passou de 35 pra mim já é um vlog, já é um vlogzinho maior, tá ligado? Tô usando boneco meu cabelo tatuado, só dentro não cortei, tentar cortar amanhã. Tentar cortar amanhã, eu vou ver com meu pai. E aí, se cortar, eu volto gravando um vídeo com vocês, já com o cabelo cortadinho, com o Nicolas e com o Ju reagindo, rapaziada.
É isso aí, pra não ficar no mais longe, já tá 44 minutos. Muito obrigado por assistir o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra assistir todos os novos. Se der, vou tentar arrumar os negócios aqui de novo pra tentar gravar os jogos com vocês, porque meu canal é de jogos. Eu não posso ficar gravando só vlogs. Então, por enquanto, o jeito vai ser ir gravando jogos de 3DS jogando com vocês. Ou também reagindo, né? Porque a gente tá sempre fazendo com vocês. Mas vou tentar, sim, trazer jogos com vocês, nem que seja só gravando e depois eu refaço o áudio, tá ligado? Tudo mais. É isso aí, tá, rapaziada? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Esse foi, né? Essas partes. Porém, era apenas os né? próprios Vou até soltar desenvolvedores aqui. que resolveram testar o sistema de edição do Game Boy. Muito estranha essa foto. Muito estranha essa foto, meu Deus. Bem, não dá pra terminar, mas tá faltando um minuto só. Acho que já era o último, já esse aqui. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado, valeu, falou e... Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo de reagindo de terror com o Ju e o Nicolas. Fui.